Boa noite, gente. Para quem me conhece e estiver vendo esse estudo, né? Meu nome é Dulcinea. As pessoas da casa já me conhecem, já sabem. Nós vamos começar essa noite pedindo a Deus que nos abençoe neste momento difícil que estamos passando. Que nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos dando coragem para perseverarmos diante de obstáculos, desafios que possamos ter que enfrentar pela frente. Abençoe a nossa família e também a família de almas que desencarnaram neste contexto que estamos passando. Que o nosso Mestre Jesus nos dê forças. Agradecemos também aos mentores espirituais e os nossos companheiros da casa que nos ajudaram neste trabalho. Que assim seja. Então, quando eu fui convidada para fazer essa live, o Sr. João falou para mim escolher o tema. Aí, na verdade, eu já tinha lido um livro, uma parte do livro, né, do Leon Denis, que trazia o assunto à vontade. Aí eu pensei, um dia eu quero levar esse assunto, conhecimento lá na casa espírita para as pessoas, porque eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer com a gente, que é a vontade, né? A força de vontade. Principalmente, né, levando em conta essa crise que a gente está passando, que a gente não sabe quando que vai passar, né? Isso pode até demorar, porque a gente não sabe o que vai ocorrer ainda. Então eu pensei que era um tema assim, maravilhoso para a gente abordar, porque a gente vai precisar muito dela, né, pela frente, da vontade. Uns vai precisar mais, porque vai encontrar mais dificuldade. Outros vão precisar menos, porque às vezes tem uma condição financeira melhor. Mas, quem sabe muitas pessoas vão passar pelo desemprego. Muitas pessoas que às vezes não passam pelo desemprego, mas vai passar pelo desânimo, vai ter uma ansiedade, pode ter uma depressão. E muitos também pode passar muito bem, né? Aqueles que têm mais conhecimento, né? Que têm mais sabedoria do que a gente, consegue passar pelas crises, pelos desafios com mais tranquilidade, né? Então, para nós, o nosso país não cair em decadência, né? A gente precisa de ter muita força de vontade, unir as nossas forças com muita vontade. Conflitos com nós mesmos que fomos descobrindo ao longo de isolamentos, convivências familiares e até com o nosso eu. Então, ao longo desse processo que a gente está passando, nós fomos descobrindo os conflitos, né? Que a gente foi vendo o que a mensagem que estava sendo trazendo para nós esse fato que a gente está passando desse vírus, né? Então nós vamos precisar de muita fé em Deus, em nós mesmos, de muita coragem e muita vontade. Então no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós vamos deparar com um capítulo que fala sobre as potências da alma. Então, esse item que me chamou a atenção, que foi a vontade, ele nos traz a poderosa rede das forças, das energias ocultas que estão em nós, dentro de nós. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado
grandes doutrinas, né? Que sempre nos é falado que a felicidade está dentro de nós, não está nas coisas materiais, né? Nem no que a gente procura, ela está dentro do nosso interior. Uma é que o reino dos céus está dentro de vós, foi dito por Jesus Cristo. A outra, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Que a gente traz dentro da gente a cura para quase todos os males, mas a gente não conhece esse poder que a gente tem. E outra sabedoria persa é: vós viveis num mundo de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Então a gente está cheio de tanta coisa dentro da gente, tanta coisa boa para a gente doar, para a gente saber receber, e às vezes a gente está ali triste, caído, e não dá valor nas riquezas que a gente tem, no poder que a gente tem, principalmente o poder da nossa alma, né? O poder do nosso pensamento, o poder da nossa mente. Todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, dentro de nós, quando a gente descobre o que tem dentro de nós, que a gente vai pôr para fora as potências que a gente é capaz, é que a gente vai começar a entender, a compreender da onde está vindo a nossa felicidade. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas. E depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Então, quando a gente começar a parar um pouquinho, respirar um pouquinho, começar a olhar fundo em nós mesmos, fazer uma mentalização, pedir aos mentores espirituais, as forças ocultas, né? As coisas boas que estão à nossa volta. Então, quando a gente estiver com esse pensamento positivo, com esse sentimento, a gente vai se ligar com as forças poderosas, com os espíritos que estão ao nosso lado, que vieram para nos ajudar, para nos amparar. Mas há poucos homens que sabem ler em si, que saibam explorar as jazidas, que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Então, às vezes a gente passa uma existência inteira sem saber, né, dessas riquezas psíquicas, desse poder que tem a nossa mente, do poder que a gente tem quando a gente tem a vontade de melhorar, né, a vontade de conseguir alguma coisa e a vontade de se ligar com as coisas boas que está sempre ao nosso redor. Há em toda a alma humana 2 centros, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas é o eu. O eu nosso, com nossas paixões, nossas fraquezas, nossa mobilidade, nossa insuficiência. E a outra é a interna, é a profunda, imutável. É ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida
espiritual, o templo de Deus em nós. Essa parte, é muito interessante, porque esse lado aqui, traz a fonte da vida espiritual, faz a gente refletir para trazer o templo de Deus dentro de nós. Então ele afirma que é somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em brilho e beleza. Veja, gente, que é maravilhoso, Quando este centro de ação, quando esse outro domina o nosso eu, é que o nosso espírito se afirma em brilho e beleza. Quando a gente deixa o templo de Deus. É porque é por Ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras do Cristo, com o Pai que é o foco de todo amor, o princípio de todas as ações. Por um lado, que é o eu, nosso eu, estamos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrado nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Então é a manifestação crescente de Deus dentro de nós. Por que meio orientaremos para o ideal elevado? Por que meio? Pela nossa vontade. O uso persistente dessa faculdade soberana permite-nos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e até a morte. O ideal elevado, a nossa vontade, ligada com a vontade suprema, que a vontade suprema é Deus. Então, permite para nós vencer os nossos obstáculos, entender os nossos obstáculos, para a gente poder dominar a matéria, dominar a doença e entender a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. É preciso concentrar e pôr o pensamento em acorde com o pensamento divino. Aí a alma é fecundada pelo Espírito Santo. A gente concentrado com o pensamento em Deus, a nossa alma é fecundada pelo Espírito Santo. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com as quais as harmonias são penetrantes. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. Então, quando a gente tem uma vontade, de fazer alguma coisa, aí quando você coloca aquela vontade acima de tudo, aquele problema que você tem, ele diminui. E quando você está no desespero e no pessimismo, tudo fica muito grande. E quando você acredita que você vai vencer e tem vontade de vencer, os seus problemas diminuem de tamanho. A vontade de viver, por exemplo, ela atrai os recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Ela atua com intensidade sobre o corpo fluídico. Quando você tem vontade de viver, você atrai bons fluidos para você. Você ativa boas vibrações, levando as sensações elevadas, preparando-nos para o mais alto grau de existência. Então, em falando assim de encarnados ou de desencarnados também, é preciso que quando a gente, um espírito está no plano
lá no plano espiritual, para que ele seja acolhido, para que ele permaneça num bom lugar, para que ele permaneça numa colônia onde tem espíritos mais elevados, espíritos necessitados também, mas que estejam com vontade de mudar, com vontade de aprender. Essa alma desencarnada também, ela precisa dessa vontade, porque senão ela não vai conseguir ficar lá naquele lugar. Ela não vai se afinar com os irmãos que estão lá, com vontade de aprender, com vontade de melhorar, com vontade de perdoar. Aí pela mente dela, pelo pensamento dela, ela não vai conseguir ficar lá naquela colônia. Então é preciso que mesmo quando a gente está desencarnado, para a gente ser socorrido, é preciso que manifestemos a vontade. A lei da vontade livre exige que eu trabalhe de arrependimento, elabore na individualidade do pecador. É preciso o sincero desejo de conseguir algo. Agora, esse pedaço que eu vou falar aqui é do livro Vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz. Que ele fala da gente acreditar sempre. Acredita sempre. Acredita em tuas possibilidades de transformação, ainda que te pareça difícil. Acredita na humildade, ainda que te percebas no orgulho. Mesmo que ainda estejamos no orgulho, é preciso acreditarmos que a humildade existe e que é ela que vai valer. Para a gente acreditar no entendimento, ainda que a gente nos mostre na incompreensão. Para a gente acreditar na esperança, ainda que te vejas no desespero, ainda que estejamos desesperados por isso ou por qualquer coisa, para a gente acreditar na esperança. Acredite na paciência, ainda que te reveles na intolerância. Acredita na coragem, ainda que tenhas medo. Se a gente ainda tem medo, porque todos nós estamos aqui ainda enquadrados, né? Nesse caso, mas para a gente acreditar sempre, acreditar na bondade, ainda que te atoles no mal. Acredite no amor, ainda que namores o ódio. Acredite na brandura, ainda que haja sua irritação. Acredite no perdão, ainda que penses em vingança. Acredite na paz, ainda que te iludas com a violência. Acredite sempre no bem, ainda que não te sintas preparado para ele, e esforça-te pela renovação íntima, segundo os ensinamentos do Evangelho, porque é tendo fé sincera e perseverante que um dia removerás as montanhas de imperfeições que ainda te separam de Deus. Então ele chama a nossa atenção para a gente acreditar sempre no bem, nas coisas boas, né? E a gente ter perseverança, porque a gente sabe que a gente é imperfeito, que a gente é cheio de irritação, que a gente ainda traz, às vezes traz ódio, às vezes a gente ainda não perdoa ainda, mas a gente acreditar que o perdão existe, né? Acreditar na paz, porque é só com essa fé sincera, né, que a gente vai atravessando, né, essa montanha de coisas que nos distancia de Deus, né, que nos separa de Deus. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. É o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília, porque a alma valorosa que para si mesma estabeleceu um objetivo,
procura-o em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Então, tanto quando a gente está acordado quanto a gente está dormindo, né? Os nossos pensamentos, né? Os nossos objetivos, ele está sempre nos acompanhando, os nossos espíritos estão sempre procurando. Então, quando a gente às vezes está dormindo, a gente vai se ligar com que, quando o espírito da gente está em desdobramento, né? Aí ele continua também procurando. Se você estiver procurando coisas boas, o nosso espírito também vai se ligar com bons espíritos durante o sono. Então é muito importante que a gente vá dormir com uma cabeça mais leve, um pensamento mais positivo, um coração mais brando, né? Com muita vontade, com muita confiança e com muito otimismo. São essas forças que nos impulsionam para frente, essas forças que nos desviam do mal, né? Ao passo que o mau humor nos desarma, nos faz entregar o mal, né? Quando olhamos para frente com vontade e resolução de afrontarmos os problemas, o que acontece? Nós diminuímos a importância dos nossos problemas. Eles podem ser grandes, que quando a gente tem força e fé e coragem, eles se tornam pequenos. A verdade, porém, é que, sendo discípulo fiel do Cristo, vai trilhar o mesmo caminho do Senhor. Não faltarão mãos a chicotada da ingratidão. É isso que a gente vai encontrar ao longo da nossa existência. Mas a gente vai ter que lutar, né? Não faltarão demonstrações de carinho e apreço, mas também não faltará o repúdio doloroso. Por isso, não te entristeças com as contradições no desempenho das tarefas. Toma tua cruz sobre os seus ombros e percorre o próprio Calvário, na certeza de que, além dele, aguarda-te a ressurreição da alegria e da paz. E nos momentos mais angustiantes da trajetória, quando sentires que o desencanto te domina, recorda Jesus e roga a Deus força e perseverança para prosseguires, repetindo com o Mestre Divino as palavras que hão de testemunhar teu sentimento de humildade. Pai, seja o que quiseres e não o que eu quero. Esse é o maior, testemunho da nossa humildade diante de Jesus, diante de Deus. Pai, faça por mim o que quiseres e não o que eu quero. Porque às vezes o que eu quero para mim não é o melhor para mim. Às vezes o que eu quero para mim não é nem o que eu mereço ter. Então Deus sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que pedir para Ele fazer o que Ele quer e não a nossa vontade. Eu vou ler um pedacinho do trecho do livro aqui, que eu também achei interessante. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a ser-lo, basta que eu queira, com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada para a vagarosa evolução das idades, expandir-se à luz das vidas superiores, e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhes está reservada. Então, ele explicou para nós aqui, Leon Denis,
a gente colocar na nossa cabeça. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a ser, basta que eu queira com energia e constância. Basta que a gente entenda o poder do nosso pensamento e da nossa vontade, que nós podemos ser felizes e superar as nossas dificuldades. Dirigi incessantemente vosso pensamento para essa verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Então é só a gente colocar na nossa mente que a gente é capaz, que a gente pode ser feliz, que a gente pode ser bom, aprender a criar dentro de nós uma vontade maior, uma vontade de nos ligar com a vontade suprema que é Deus, que a gente é capaz. Se a gente estiver com a mente perturbada, pensando várias coisas erradas, coisas ruins, a gente tem sempre a chance de procurar um auxílio, a gente tem sempre a chance os bons livros para a gente ler, que nos traz muito ensinamento, e às vezes a gente está com a mente perturbada, pensando que não tem recurso, está triste, está com depressão, passando por vários problemas, mas não percebemos que a cura está dentro de nós mesmos, né? Que a gente tem que perseverar, que a gente tem que procurar fazer o bem para nós mesmos e fazer o bem para o próximo, para a gente receber de volta. A gente tem que procurar se ligar com Deus, a gente tem que procurar ver a nossa volta, procurar no nosso íntimo a alegria de viver, entender que o nosso pensamento tem força, que a nossa mente tem força, para a gente poder ligar com os nossos mentores espirituais, porque cada um de nós tem o nosso anjo de guarda, que ele está sempre pronto a nos intuir, a nos inspirar. Mas quando a gente está no barulho, quando a gente está sentindo, né, para baixo, a gente não vê, mas eles estão sempre ali nos ajudando. Então é preciso acreditar. Eu achei interessante essa passagem sobre a vontade, para a gente trazer a mensagem para vocês sobre ter o foco do pensamento positivo, da força de vontade, da oração, né? A gente tentar, quando a gente tiver com pensamento negativo, a gente mudar o foco do nosso pensamento. E se aquilo, no meio que a gente tiver, se o que a gente estiver fazendo estiver assim, trazendo a gente para baixo, com desânimo, a gente tentar mudar, tentar procurar Jesus, tentar procurar o Evangelho, né? Tentar mudar nossas ações, olhar à nossa volta se tem pessoas mais necessitadas do que nós, o que a gente pode fazer por elas, né? Porque aí com essa força de vontade a gente vai dominar o que tem de negativo com a gente. Então a minha mensagem foi essa, né? Eu queria agradecer muito a essa oportunidade
porque é muito bom, porque quando a gente estuda, a gente aprende mais do que ensina, e essa oportunidade que a gente tem aqui é maravilhosa, porque a gente aprende mais do que o que a gente passa. Quando a gente procura trazer a mensagem, ela serve mais para a gente, porque às vezes a gente foi intuído para falar sobre aquilo, porque a gente também está precisando daquilo, né? Então, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos e nos dê força nessa jornada evolutiva que estamos passando. Fiquem com Deus.